Muito bem, estamos então com o segundo bloco do programa de hoje, aqui pela Terceira Via TV, no seu Boletim do Esporte, com Fernando Antônio. Fernando, a gente falava ontem sobre o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, né, e que a Federação de Futebol do Rio pressionou a CBF para proibir jogos dos times grandes que vinham acontecendo fora do estado do Rio, nesse circuito Espírito Santo, Rio, Brasília e tal. A federação, quando acontece esses jogos fora dos seus limites, quer dizer, do limite, a federação perde a taxa dela, ou será que ela continua recebendo? E por que essa pressão em cima da CBF? Ela ganha sobre o borderô. Boa tarde a você, o telespectador que acompanha a programação da Terceira Via. Ela ganha sobre o borderô. Independente agora, na administração em si, onde ela também lucra quando os jogos são no Rio, ela não tem esse direito porque não cabe a ela a montagem em si. Perfeito? Então, de fato, há uma quebra na situação de lucro da federação quando os jogos são fora do estado do Rio de Janeiro. Muito bem, porque o presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, ele disse o seguinte, inclusive nos jornais, que o Flamengo já tinha acertado com o governo do Distrito Federal para bancar esses jogos dele, com grandes, lá em Brasília, e que ele teria já com isso um prejuízo em torno de 8 milhões de reais. Olha, o grande detalhe é o seguinte, a gente sabe que essa dificuldade de não ter hoje o Maracanã e o Engenhão para os grandes confrontos de clubes do Rio de Janeiro, a gente sabe que isso atinge a massa torcedora. E quem, por exemplo, recebe em outros centros um clássico, o morador da região que recebe esse clássico, tipo, nós tivemos aí clássicos em Cariacica e em Brasília. Para o morador dessa região é importante. Quem é que não quer receber um grande clube, uma grande equipe? Mas a federação, ela ganha muito quando ela monta o seu departamento técnico e coloca, às vezes, desnecessariamente, muitos fiscais. Eu não quero aqui medir as consequências de confronto entre Vasco e Flamengo, Vasco e Botafogo, Fluminense e Flamengo, Flamengo e Vasco. Eu tiro como base os exemplos vistos em campos. Porque nós já tivemos aqui cobrança da federação que, às vezes, o que o Goitacás e o Americano arrecadavam não dava para pagar. Ela precisa ter mais sensibilidade com relação a isso e entender as dificuldades dos clubes. Então, quando os clubes do Rio, às vezes, partem para jogar em outras praças, não é especificamente pela ausência de Maracanã e Engenhão, não, que são os dois maiores estádios do futebol do Rio de Janeiro, e aí depois vem o São Januário, vem o Estádio da Cidadania em Volta Redonda, vem o Cláudio Moacir em Macaé, mas essa necessidade é também pelo alto custo que a federação impõe aos clubes, e não é todo mundo que aguenta. Exatamente. Agora tem um detalhe, você sabe que, falando a nível de futebol do Rio de Janeiro e tal, no próximo bloco nós vamos falar sobre a Série B, né? Que se a coisa é complicada na Série A, meu filho, imagine na Série B o que nos aguarda. Essa é a pura verdade. Agora, eu pergunto a você viu a luta do Spider, do nosso Anderson Silva? Não, confesso que eu não vi. Não viu, né? Não adianta eu falar que eu vi porque não acompanhei. Mas segundo voz geral, né? Ele brincou, tem mania de brincar, de ficar naquela coisa, né? Ele acertou, inclusive, uma joelhada no adversário, o adversário caiu, grogue, e ao invés de ele liquidar a luta ali, o juiz evidentemente encerraria, ele considerou a luta encerrada e saiu comemorando. Foi o tempo que o cara levantou, se recuperou e tudo mais, e no final da contagem de pontos, ele acabou perdendo. Ele disse que é uma injustiça, que lá, assim como no Brasil, também tem corrupção, tem patriotada e tal, aquela coisa. Mas é aquela história de brincadeira, o negócio é um negócio a sério, né? Tudo que envolve dinheiro, sinceramente, tem corrupção. Infelizmente. É complicado. O dinheiro muda o comportamento e a forma de agir do ser humano. É uma raridade quando você vê alguém adotar uma postura
que seja diferente daquilo que nós estamos comentando. Gianni Infantino é o novo presidente da FIFA, prometendo, inclusive, moralização e que vai conseguir recuperar a credibilidade da entidade. Você acredita? Olha, temos que acreditar. Agora a FIFA precisa também se pronunciar com relação às últimas Copas. Que o público, de um modo geral, chegou a ter dúvida da situação de algumas Copas do Mundo, onde alguns resultados foram negociados. Isso aí é necessário que alguém dê uma explicação. Porque agora a mesma coisa deveria acontecer também na CBF, né? A mesma mudança, deveria haver uma eleição, vamos dizer assim, em que se colocassem, por exemplo, caras novas, gente com vontade de trabalhar. Agora formou-se uma comissão lá para estudar possíveis mudanças. Tem aquela menina que joga no futebol feminino, tem também participando o Carlos Alberto Torres, tem várias pessoas participando, não sei em que vai dar isso. Eu digo uma coisa, quando eu me lembro, não sei se você se recorda, nos preparativos para a Copa do Mundo, com aquele sujeito, aquele francês imbecil que disse abertamente que o Brasil precisava de um chute no traseiro, lembra que fazia parte da comissão, ou faziam parte da comissão, Ronaldo Fenômeno, Bebeto, todo mundo rendendo homenagem ao cara e vamos fazer acontecer, e o cara realmente chefiava uma gangue, está acompanhando? Que só de ingressos de jogos aqui no Brasil, da Copa do Mundo, ele ganhou mais de 8 milhões de reais. Ele foi expulso, saiu agora, está afastado da FIFA, né? Mas é preciso que a CBF também tenha uma mudança, porque não tem credibilidade, Fernando. Perdeu a credibilidade já há algum tempo. Nós tivemos aí o fiasco da última Copa do Mundo, onde nós deveríamos voltar a dar alegria à nossa massa torcedora. Saímos diante de uma humilhante goleada para a seleção da Alemanha e até hoje nós não tivemos ninguém que colocasse a cara na reta para poder explicar de fato o que aconteceu. Só para a gente encerrar esse bloco, dizendo que eu assisti no sábado um jogo do Bahia lá nos Estados Unidos contra o Orlando City. Pelo amor de Deus, gente, tá certo. Aí o Bahia, depois de 30 e tantos anos, foi lá, tinha torcedores, a camisa do Bahia, que foram assistir o jogo, uma grande coisa. Levou 6 gols, amigos, 6-1. Fez 1-0 no começo do jogo, depois levou 6 gols, tomou um passeio. Não, mas acontece que o técnico está observando alguns jogadores. Para aí. A credibilidade do futebol brasileiro está em jogo, né, Fernando? E se o atleta que é titular ganha para jogar, ele não tem que ser poupado. O futebol, exatamente, hoje ele é um mercado que emprega muito, porque você observa que antes do atleta chegar ao profissionalismo, ele passava por vários desafios. Hoje você tem atleta já com contrato profissional que ainda está na base do clube, porque o clube faz esse contrato para segurá-lo. Exato. Então não adianta você querer poupar ninguém. E fica ruim, é desagradável. Pelo amor de Deus, 6-1, porque que isso? A imagem do futebol brasileiro, ela se apaga diante de uma decepção dessa. Você vê que teve há pouco jeito, teve uma moça aqui que participou do triatlo lá nos Estados Unidos, ela disse a mim, falei, ela falou comigo, olha, o pessoal ainda me zoa lá quando eu chego lá, que sabe que eu sou brasileira, daquela derrota para a Alemanha. Ela disse que pegou um táxi lá, o cara, o taxista, ela falou, Brazilian, ele, oh, yes, 7-1. Ela disse, tem que aguentar. Daqui a pouco nós voltamos com o terceiro e último bloco, segura aí, pai e bola.